Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou. A Bíblia fala daquele eunuco, e a Bíblia diz que o Espírito vira para Filipe e diz: Filipe, vá até o deserto. Mas Senhor, deserto? Filipe, deserto, vai. Mas o Espírito convence um homem, e Filipe foi. Acredito que no caminho, Filipe, meu Deus, Senhor, eu sei que tu conhece a minha mente, mas para o deserto, Filipe, tem alguém lá. Tem alguém lá no deserto. E Filipe encontra então com o eunuco, lendo o livro do profeta Isaías. Filipe chega para ele e diz: tu entendes o que lê? E ele vira e diz: como posso entender se não tem quem me explique? Ele fala de quem? O eunuco pergunta para Filipe. Ele fala dele próprio, ele fala de um que está por vir. De quem ele fala? E Filipe: não, rapaz, ele fala de Jesus. Jesus já veio, morreu por mim, por você, ressuscitou e tal, que diz que quem crê, em outras palavras, amém, amados? Porque as escrituras, elas são, nesse caso da conversa de Filipe com o eunuco, elas são restringidas, mas eu acredito que o eunuco tinha muitas dúvidas e que Filipe então tirou as dúvidas dele, ao ponto de ele pedir as águas batismais. Se não fosse dessa maneira, ele não ia pedir. O eunuco tinha dúvidas, as dúvidas foram tiradas, mas o que eu quero deixar claro no teu coração é de que o Espírito é quem trabalhava naquele caso, querido. Às vezes eu penso, ou você pensa, que sou eu, ou que é A, ou que é B, ou que é C. É o Espírito quem trabalha, é Ele quem faz, é Ele quem trabalha, é Ele quem muda, é Ele quem convence, é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender o que Paulo deixa aqui aos Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Começou, Ele vai terminar. Existe na minha alma uma necessidade de eu entender isso. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Ele é Deus. E quando diz ao término disso, querido, diz a uma palavra chamada salvação. Fala de uma palavra chamada salvação, porque não é um término que você há de receber muitas coisas, há de ser reconhecido por muitos. Não, no término disso tudo, Deus garante a tua salvação, Deus garante um encontro com Cristo, Deus garante tudo isso, porque a principal proposta de Cristo é resgatar o homem e levá-lo de volta. Eu já falei aqui sobre o primeiro homem, o segundo homem. O primeiro homem é tido por nome de Adão, um homem feito do pó, feito
O Senhor faz o homem do barro, molda, sopra nas suas narinas o seu espírito, e o homem passa a ser alma vivente. Cria a mulher, institui ali uma palavra chamada família. Mas o homem peca, o homem se desvia, o homem foge, o homem sai dos caminhos, o homem se corrompe. E o Senhor então precisa enviar um segundo homem. Só que o primeiro homem, Adão, é criado na terra, e ele precisava enviar um segundo homem. E aí o segundo homem, querido, veio do céu. E à medida que veio do céu, nasceu para resgatar os seus e levar de volta para o céu. O que o Senhor quer deixar muito claro é sobre um plano de salvação pré-estabelecido através de Cristo Jesus. Ele estabelece um plano de salvação. Ontem eu estava numa casa e falei sobre uma palavra chamada capturados. Eu já preguei sobre isso, há um louvor que a Tamires ministra também sobre isso. Capturados. E literalmente é dessa forma. O Senhor lança um plano de salvação, um plano de captura, um plano onde a gente vai entender que o amor dele vai lá e o principal objetivo é me capturar, esteja eu aonde estiver. Captura o homem. E com isso desenvolve dentro de mim um plano de salvação. Aquele que está longe vai se aproximar, porque existe um plano de salvação para essa pessoa. Sabe aquela pessoa morrendo afogada numa praia, está lá no meio do mar. Eu uma vez estava numa praia tranquila, que não era a Ilha do Governador, que é a Ilha do Governador que vai o diácono Vinícius. Na praia, não, Vinícius? Coitado. Elisângela vai? Esposa não, né? Pra ilha? Nadar não, né? Tá. Então, irmãos, estava eu numa praia tranquila com a família, muitos anos atrás, muitos anos, né? E eu não vou falar o nome da praia que eu tenho vergonha. Tá, eu vou falar Charitas. Quando o mar lá tá legal, dá para você não pisar no lodo, mas do contrário. Mas aí, eu lembro que as crianças eram tudo pequenininhas. Foi lá em 1925, mais ou menos. Aí, irmãos, estávamos vendo uma pessoa andar de jet ski com seus 2 filhos, 2 meninos. Ele pilotando, ele pediu emprestado e o cara deixou ele dar uma volta com as 2 crianças. Os 3 sem colete salva-vida. E aí, estão pilotando, fazendo curvas. Irmãos, de repente o jet virou e caiu os 3 dentro d'água. E o pai, então, na mente dele vinha: eu preciso salvar meus filhos. E se afogava um e outro. E nós então começamos a ver aquilo tudo, porque estava um pouco distante. E eu confesso dizer que se eu tento nadar até lá, ia ser o 4º afogado no meio. Aí ao invés de salvar 3, eu tenho que salvar o 4º. Eu esqueci a minha boia de braço. Sabe aquela boiazinha de braço? Tá rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? Boia de braço. E aí ficamos agoniados. E o pai começou a salvar. Amados, quase virou uma tragédia. O pai levantava um filho e dava para entender ele dizendo: bate o pé para o filho. E aí soltava esse e levantava o outro, e ficou assim. Só que os filhos foram se distanciando do pai. Ele levantava um, tinha que nadar um pouquinho, tinha que tal, e a gente preocupado. E de repente um homem entrou na água e começou a nadar. Mas irmãos, ou o cara não sabia nadar, e o cara não chegava lá, e um abraçado e outro e nada. E
tal, a coisa e tal, e a gente pensando qual vai ser o plano de salvação nessa hora, qual vai ser o plano. De repente tinha um barquinho pequeno, mais ou menos aqui na ponta do altar, e de remo, e de repente o homem entra dentro daquele barco, empurra o barco dentro d'água, entra dentro e começa. E as remadas vão ficando mais fortes. Eu não sei de onde vinha a força naquele homem. O barco foi se deslocando, se deslocando, se deslocando. E de repente o pai teve que salvar um só, e o outro já estava, já não via mais o outro menino. E de repente aquele homem se aproximou, mergulhou, pegou o outro garoto, pegou o pai, pegou o filho. Houve um plano de salvação vinda do alto para aquelas vidas, querido. Assim é para mim e para você. Há um plano de salvação para você. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Eu não sei, amado, se quem tem promessa não morre. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas uma coisa eu sei: quando eu estou debaixo da mão do Senhor, eu estou debaixo de um plano de salvação. E eu posso dizer para vocês: eu estou plenamente certo de que o Senhor há de completar até o dia de Cristo Jesus, querido. Uma vida digna para você, uma vida onde tu há de receber de tudo que o Senhor tem para ti. Mas o mais importante, no final há um plano de salvação, em dizer para você: olha, tudo que tu conquistou vai ficar, mas saiba que eu tenho para ti algo melhor um dia comigo na glória. Ei, haja o que houver, o que temos de mais precioso é a certeza de que um dia eu vou estar com meu Pai. Ponto final. Na minha consagração, nós ministramos um louvor. Foi ministrado um louvor que eu pedi, que dizia, eu não sei cantar, então só vou tentar aqui. Amém? Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel, Jesus é. Antes viverei enquanto não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Jesus é, Ele é. Eu não morrerei. Agora sim. Antes viverei aqui na terra e no. Eu pedi esse louvor para que ficasse registrado, que ainda que eu achasse que era tarde demais, por tudo que fiz, eu vi que Deus é fiel. E entendi Paulo dizendo para mim: Alexandre, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Mas à medida que eu falo para você que Deus falou comigo, Ele fala hoje com você. Aquele que completou a boa obra em vós, Ele há de completá-la. Interessante é que, se formos analisarmos o texto aqui, ou pelo menos aquele que traduziu para a revista atualizada, nós vamos ver que primeiro Paulo vai lá e diz o seguinte:
Estou plenamente certo de que aquele que começou, e logo em seguida ele vai dizer, há de completá-la. Olha, eu estou certo disso. Mas eu preciso que a vontade de Deus seja manifesta na tua vida. Ele vem com uma confiança, com uma certeza. Sabe, querido, eu quero dizer para você que o teu Deus não esqueceu de ti. Eu quero dizer para você que ainda quando o homem está longe, fazendo aquilo que o Senhor não tem se agradado, ainda assim eu acredito que Deus olhe do alto e diga assim, um dia ela vai se aproximar. Daqui a um período ela vai me adorar. Ele vai me adorar. Ó, daqui a um período ela vai clamar por mim. Daqui a um período vou eu mandar um barco a remo em alta velocidade ao encontro dele. E mais, eram duas crianças. Só que tinha uma que já havia bebido água, estava mais desesperada e já estava se afogando. E o Senhor então determinou que o primeiro salvamento fosse para a mais desesperada. Porque quando estamos mais desesperados, clamamos ao Senhor com toda a nossa alma. Eu estava olhando aqui na frente, no momento em que cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu vi aqui na frente, na hora da estrofe, pessoas, mas em específico uma das pessoas dizendo, com um sorriso, cantando com os olhos fechados, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Às vezes, querido, tu está numa maior luta, tu está na maior dificuldade, mas tu entende Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Senhor, eu estou na maior luta, mas eu entendo Paulo falando não aos filipenses, mas comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, até o dia de Cristo Jesus. Sabe, querido e querida, esse é o meu Deus, esse é o teu. Ele vai completá-la. Ele é fiel. Ele não se esqueceu de você, não se esqueceu de mim. E Ele olha para mim, para ti e diz, quero investir dons, talentos, quero investir. O Senhor olha para mim, para você como um grande investidor, procurando alguém para dizer, quero investir em você, quero investir. Mas Senhor, não sou merecedor, mas eu te amo. Como diz o louvor, aquele que começou a boa obra em vós é fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Há um plano de salvação para você, diz amém. Mas há um plano de salvação para toda a tua família. Ó,
O barquinho foi lá, um homem só. Aquela cena não saiu da minha cabeça. Remou, chegou muito, passou pelo cara que estava nadando, passou depois pelo dono do jet ski também, que tinha entrado na água, salvou o que estava morrendo. Menino, deveria ter 12 anos de idade. Depois foi lá, salvou o outro com o pai. O plano de salvação é para você e para os seus. Pastor, eles não querem. Inclui o nome deles dentro da arca. Noé, entra tu e a tua casa. Sim, Senhor. Chegou a hora, Deus chegou. Eu acredito e falo isso não porque está registrado, mas estou eu conjecturando de uma lista. E dentro dessa lista, Noé, por mais que ele quisesse se compadecer de outros, de amigos, ele não podia. A ordem era: Noé, entra tu e a tua casa. Há um plano de salvação para ti. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la. E aí, por fé, não porque está registrado, mas por fé, eu determino em nome de Jesus que ninguém dos teus ficará para trás. Ninguém ficará para trás. Você entendeu? Diz amém. Eu preguei na quinta-feira e falei sobre amor. Para que isso aconteça, mantenha limpo o teu coração. Se desvia do mal. Sai da roda dos escarnecedores. E tu verás o amor de Deus sobre a tua vida. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Diga: Senhor, tu estás em primeiro lugar na minha vida. Tu és mais importante que tudo. Tu és o meu alfa e o ômega. Você entendeu? Diz amém. Curva a sua cabeça aí.